Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo a estes queridos irmãos do Lar Sem Fronteiras, instituição espírita da cidade do Recife, desejando que 2023 seja o ano do Espírito, com maciços investimentos em nosso progresso espiritual, pela compreensão e prática do amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Nestes dias que se avizinham da grande festa que é o Carnaval, venho propor como tema de hoje refletirmos sobre o que aconteceu da Saturnália ao trio elétrico na visão espírita, tendo como base doutrinária o Livro dos Espíritos, nos capítulos Lei do Progresso e Perfeição Moral, a obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco, de igual modo também a obra mediúnica Entre Dois Mundos, dos mesmos autores. Se nós precisarmos falar do Carnaval, nós precisamos recorrer aos primórdios das extravagâncias espirituais, como assim denomino. Acredita-se que o Carnaval tem a mesma idade do homem e que tenha resistido à ação do tempo por meio da tradição oral. Sabe-se que há cerca de 10.000 anos antes de Cristo, homens e mulheres, ainda presos aos mitos politeístas e às superstições, entregavam-se a rituais coletivos orgíacos, pintando seus rostos e corpos, dançando, comendo e bebendo, em celebração ao ressurgimento da primavera. Vale esclarecer que naquela época, estas festividades todas se davam por conta dos fenômenos da natureza, entre eles a questão do inverno, que não apenas castigava os corpos humanos, mas sobretudo as lavouras, criando situações de dificuldade para a alimentação daqueles povos, especialmente na chamada cultura de subsistência. E quando terminava o inverno e se aproximava a primavera, e chegava a primavera, havia sempre uma grande festa. E naquela época, se pintava o corpo, se pintava o rosto, se dançava, se bebia, se comia, mas havia uma certa orgia. Não obstante ser uma festa em agradecimento, mas havia também uma série de excessos que contaminavam o real objetivo da celebração. Avançando na linha do tempo, nós vamos chegar lá na Grécia, em Roma. Em Roma havia um feriado muito famoso por conta de uma festa denominada Saturnália, porque era em homenagem a Deus Saturno, e que dava as boas-vindas ao inverno, para que ele não fosse tão rigoroso, justamente para não haver aqueles prejuízos citados anteriormente. Mas uma coisa que era muito comum durante a Saturnália é que havia uma inversão de papéis, em que se observava homens vestidos de mulheres e senhores vestidos de escravos. E essa era uma característica que, inclusive, seguiu na linha do tempo.
E chegou um momento em que essa inversão de papéis não foi apenas de homens travestidos em mulher, mas também de mulheres travestidas em homem. E por ocasião do Carnaval de Veneza, os venezianos desenvolveram as máscaras, com as quais eles cobriam o rosto para manter o anonimato, principalmente aqueles que haviam feito a inversão de papel. O Espiritismo não condena, nem tampouco estimula o Carnaval. Se nós observarmos as obras básicas da codificação espírita, nós vamos perceber que em nenhum momento Allan Kardec indaga aos espíritos superiores ou recebe deles quaisquer instruções específicas acerca dessa manifestação popular. Nem dessa, o Carnaval, nem de outras. Porém, há vários elementos e informações nas obras da codificação que nos auxiliam no entendimento mais ajustado sobre a questão que ora nós estamos analisando, que é a questão do Carnaval. E dois elementos são fundamentais e que aparecem nas obras da codificação: o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Nós precisamos entender que, por ocasião do Carnaval, se cria uma atmosfera espiritual que, descrita por Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, é uma atmosfera densa, pesada. Por quê? Porque todos os desencarnados que curtiram irresponsavelmente o Carnaval em reencarnações anteriores voltam, através da sintonia, para influenciar corpos e mentes na ensandecida loucura carnavalesca. Tudo é uma questão de afinidade. Nós sabemos que o ser humano é uma grande antena parabólica que atrai e repele. Pelo pensamento, pela vontade, pelo desejo, nós mandamos buscar todos aqueles espíritos que vibram, melhor dizendo, na mesma frequência que estamos a vibrar. Por isso que há o que Bezerra de Menezes chama de grande afinidade. E os resultados dessa afinidade são absolutamente desastrosos, e todos nós conhecemos ele aí na linha do tempo, pelo menos desde que o Carnaval existe no Brasil, que chegou aqui com os portugueses que praticavam o intrudo, que depois se associou às manifestações de origem africana e criou esse carnaval único no mundo na forma de ser celebrado. Há 84 anos, ou seja, em 1939, Emmanuel, ditando uma mensagem para Chico Xavier, ele disse algo extremamente interessante. Ele diz: é lamentável que na época atual, ou seja, lá em 1939, quando os conhecimentos novos nos felicitam a mentalidade humana, ou seja, o espiritismo já existia. Outras crenças religiosas já tinham postulados religiosos mais avançados em relação a isso. Fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verificam excessos dessa natureza, do Carnaval, entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Emmanuel está fazendo uma crítica inteligente, oportuna, precisa, de que aqueles que se diziam civilizados eram os que praticavam a incivilidade por ocasião da celebração do Carnaval. E olha que nós estamos falando de 1939. Nós estamos falando de algo que aconteceu há muito tempo atrás, 84 anos. E aí fica uma chamada de atenção extremamente importante, que é a questão da tentação. O Carnaval, pela sua natureza, principalmente como ele é celebrado no Brasil, ele é uma grande tentação.
Eu não conheço ninguém que não ouça uma música de carnaval e que não acompanhe batendo com as mãos ou com os pés, que mova o corpo numa pretensa dança, que tenha lembranças, recordações da sua infância, da sua juventude. Isso tudo faz parte da questão do carnaval, mas nós precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos para verificar como funciona essa questão da tentação. Na questão 711, Kardec perguntou: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E os espíritos responderam: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem os meios de cumpri-lo. Ou seja, nós temos direito ao lazer? Temos. Deus proporciona isso? Proporciona. Agora, que tipo de lazer é esse que nós estamos realizando? Estamos dando sequência. Faz parte da vida humana o lazer? Sem dúvida. Mas aí Kardec perguntou em relação à tentação: com que fim Deus pôs atrativo nos gozos dos bens materiais? Olha que interessante. Então, tudo que é material tem lá o seu lado poético, lúdico, atrativo. Naturalmente, isso faz parte, por exemplo, apreciar uma paisagem. Isso é importantíssimo, não é? Tem um tipo de gozo, de prazer nisso? Sim, depende do estado de elevação da alma. E aí os espíritos responderam: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e experimentá-lo por meio da tentação. Olha que interessante. Deus está provocando o homem para ver se ele de fato está consciente da sua missão na Terra. Tem inclusive um item do Evangelho segundo o Espiritismo que trata exatamente disso. Sem dúvida que isso é algo extremamente importante. E Kardec perguntou aos espíritos, no desdobramento dessa questão de 712, qual o objetivo dessa tentação? E os espíritos responderam: desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos, que é exatamente o que acontece com aqueles que não são vigilantes durante a quadra do carnaval. E os excessos vêm de toda a ordem, de natureza gastronômica, etílica, de proteção do corpo físico, de proteção do corpo espiritual, da questão do sexo desvairado, da lascívia, do excesso de sensualidade, das provocações intermináveis. Tudo em nome do prazer. Mas isso quem favorece é a tentação. Eu recordo que, certa vez eu perguntei a um sacerdote, há mais de 50 anos, o que é pecado, e ele me respondeu: é a negociação mal sucedida com a tentação. Se nós negociarmos com a tentação, invariavelmente nós perderemos, porque ela tem essa capacidade. E nós cometeremos o que tradicionalmente se chama de pecado. Mas quando nós analisamos e estudamos o capítulo Lições Proveitosas da obra Nas Fronteiras da Loucura, é uma obra mediúnica trazida pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, e este capítulo ele retrata, é um capítulo ditado pelo Bezerra de Menezes, numa conversa com Manuel Filomeno de Miranda, quando se montou na cidade do Rio de Janeiro, no Carnaval de 1982, um imenso posto de atendimento aos desmandos do Carnaval.
daquele ano. Em determinado momento, o Bezerra diz assim: Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Então, ele está sendo benevolente. Ele não está criticando, o Bezerra de Menezes não está criticando aqueles que se comportam daquela forma no carnaval. E ele diz por quê. Grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos por emoções superiores. Ou seja, estamos predominantemente ainda na fase instintiva, vivendo todas as sensações que nos é possível. Ao que ele diz, natural que se permitam nestes dias os excessos, que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. Então, duas questões essenciais: a questão da repressão, daquelas sensações que ficam guardadas o ano todo e extravasam no carnaval, e a questão da afinidade. Porque a criatura atrai para si aqueles espíritos que, noutras oportunidades, quando estava encarnado, praticavam, ocupavam-se daquele carnaval de forma irresponsável. E aí, o Bezerra diz algo extremamente importante. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora, no carnaval, Baco e os seus assessores de orgia ao amigo afetuoso, que é Jesus. Ou seja, uma troca. Não, olha, eu falo em Jesus, eu penso em Jesus, mas hoje, sexta-feira de carnaval, eu vou dar um tempo, vou deixar Jesus guardado lá em casa e vou brincar sábado, domingo, segunda, terça e quarta, se possível for. Como diz o Bezerra, são as mesmas pessoas que preferem Baco e seus assessores de orgia ao amigo Jesus. Mas ele prossegue, agora na página 101, com duas reflexões interessantes. Ele diz assim: há estudiosos do comportamento e da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete de carnaval. Então, o Bezerra está dizendo que existem especialistas na área da psicologia que dizem que isso é normal, que você ceda à tentação de extravasar todas essas tensões e recalques. Mas em seguida ele faz uma apreciação crítica dizendo: sem dúvida, porém, a festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes. Diagnóstico perfeito. E o anúncio de uma esperança, porque ele diz: e que um dia desaparecerão da terra quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Então há uma esperança nesse nosso progresso espiritual. Dia haverá em que nós poderemos festejar o carnaval com esta nova visão que o Bezerra apresenta. Despertaremos para a beleza, para a arte, sem nenhum tipo de agressão, de violência, sem nenhuma promiscuidade. E aí o Filomeno diz: depois de breve reflexão, Bezerra concluiu. Aí o Bezerra volta a falar dizendo: por enquanto, ou seja, estamos vivendo o carnaval, auxiliemos sem qualquer reproche, nada de censura, de crítica, de reclamação, unindo o amor à compaixão. Ou seja, temos que nos apiedar daqueles que estão, orar por eles, fazer o que for possível, nunca proibi-los, nem fazer admoestações moralistas. Sem dúvida que isso não é interessante de ser feito. E o Bezerra justifica por que nós temos que ter essa conduta de benevolência.
que ele diz: enfermos que somos quase todos nós, em trânsito para a superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento sobre a vida. Então ele está dizendo: olha, nós ainda somos pecadores, nós ainda estamos em estado de erro, nós estamos num processo de evolução, sem dúvida, muito lento, sem dúvida. Mas nós precisamos entender que, tanto quanto eles, nós também ainda temos deficiências que nos impedem de ver a claridade da luz que é Jesus. Creio que deu para entender. Mas nós precisamos também associar essa questão do carnaval na visão espírita à questão do progresso espiritual, né? E a confreira Maria Ângela, da Federação Espírita do Mato Grosso, eu vi numa palestra dela algo muito interessante. Ela diz: cuidemos nós de nosso progresso evolutivo serenamente, de dentro para fora. Ou seja, nada de sepulcros caiados, nada de cultos exteriores, mas internamente, mobilizando esforços internos para domar as más inclinações. Sejamos nós a luz, onde pudermos e como pudermos ser. Olha que interessante. Sejamos nós a luz, onde pudermos e como pudermos ser. Qualquer que seja o lugar. E ela diz: tal como já nos recomendou Kardec, no mundo e na cultura em que estamos, procurando entendê-lo, o folião, o carnavalesco, não prejulgá-lo, como se fôssemos acima do bem e do mal. O tal do discurso moralista, que muitas vezes os religiosos, de certa forma, querem fazer. Somos o que somos. Estamos como estamos. E o despojamento dos entulhos que ocultam nossas virtudes divinas é tarefa individual e intransferível, no carnaval ou em qualquer situação. Então ela não está dizendo que essa conduta tem que ser exclusivamente no período carnavalesco, não, em qualquer circunstância da vida. Sem crítica aos outros e com grande esforço interior de melhorar-se, de progredir, de livrar-se do entulho. Mas você pode estar perguntando: e por que o Espiritismo não estimula essas atividades? Já que ele não condena, por que ele não estimula? A atitude, a postura do Espiritismo é uma postura de neutralidade, por 6 razões básicas. A primeira delas, respeito ao livre-arbítrio. Se o Espiritismo impusesse, não tinha necessidade do livre-arbítrio, porque perderíamos a capacidade de escolher. Cada um escolhe, dentro do que achar melhor para si mesmo. Mas a segunda razão é tão importante quanto a primeira, que é a lei de causa e efeito. Você tem o direito de escolher? Tenho. Tá, escolheu bem, consequências boas. Escolheu má, consequências más. Por quê? Porque a lei é de causa e efeito, ação e reação. A terceira razão é que o Espiritismo nos alerta para os perigos físicos e espirituais que o carnaval pode nos apresentar. As doenças que poderão ser contraídas durante o carnaval. Neste ano de 2023, nós temos aí um perigo muito grande de uma recrudescência da Covid-19. Nós sabemos que pós-carnaval vem uma série de viroses que alcançam aí a população. E naquelas regiões do Brasil onde começa a ter período de chuvas, o quadro se torna mais dramático, especialmente para os idosos, que muitas vezes não foram ao carnaval, mas são contaminados por aqueles que foram e trouxeram para dentro de casa a contaminação. Do ponto de vista espiritual, sem dúvida, porque nós sabemos que a atmosfera espiritual do carnaval, como já foi dito pelo próprio Bezerra, é densa, é pesada. Não por acaso a espiritualidade se aquartela desde muito antes do carnaval em torno dos principais focos carnavalescos do Brasil, no sentido de diminuir o impacto dos perigos espirituais. A quarta razão é o efeito da tentação.
O efeito da tentação que nós falamos anteriormente. Quinta razão, escolha certa leva a resultados certos. É para não dançar o carnaval, é para não pular o carnaval, é para não ir ver o carnaval? Não se trata disso. Se você escolheu, faça uma boa escolha, assista, brinque, participe, sem excessos. Porque a sexta razão também é importantíssima. O Espiritismo não estimula essa festividade do carnaval porque conhece sobejamente os perigos da obsessão pós-carnaval. Os espíritos que são atraídos se vinculam de tal forma ao carnavalesco que ficam com ele por muito tempo. E depois que passa o carnaval, a criatura não sabe por que está passando por tanta dificuldade. Nós fomos à literatura espírita, encontramos 3 contribuições que consideramos significativas, do Emmanuel, do Bezerra de Menezes e do André Luiz, acerca do carnaval. O Emmanuel diz assim: nenhum espírito equilibrado, então ele já qualifica o espírito, né? Equilibrado. Em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É o papel da tentação, adormecer as consciências. Tirar todos os filtros do bom senso do ser humano para que ele aproveite da melhor forma que ele acha que é possível. O Bezerra diz: a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que essa influenciava os seus mantenedores, os que estão dançando, por obnubilar-lhes os centros da razão, ao passo em que lhes exacerbavam as ânsias do prazer exorbitante. O que é que o Bezerra está dizendo para a gente? Que todos aqueles nossos irmãos que estão no plano espiritual e que brincaram o carnaval, adoram o carnaval de forma irresponsável, que continuam pensando no carnaval da mesma forma que viveram o carnaval quando estavam encarnados. Estas criaturas vão constituir essa densa atmosfera, que ele chama de imensa área de trevas, e fazer com que aqueles que estão encarnados na brincadeira do carnaval sejam os mantenedores dessa atmosfera. Porque o papel dos nossos irmãos do plano espiritual é, como ele diz, obnubilar os centros da razão. Ou seja, tisnar a consciência. Não, tudo vale. Vai nessa que é bom a beça. E aí as pessoas perdem completamente o bom senso e partem para uma prática absolutamente ensandecida. O André Luiz diz assim: o espírita cristão deve afastar-se de festas lamentáveis. Ele não está falando só do carnaval, de outras festas também. E ele diz que deve, ele não diz pode, deve. Portanto, é obrigação. Como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelo excesso de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. E no final, ele usa uma assertiva extremamente importante. A verdadeira alegria não foge da temperança. Ou seja, toda alegria que qualquer um de nós possa ter não precisa ser irracional. Não precisa ser destemperada. Destemperada é o que não tem temperança. Não tem bom senso. Se nós formos analisar as graves consequências do carnaval, nós podemos lembrar de 4 delas que são importantes de serem refletidas. O que é que normalmente acontece no carnaval? Brigas.
geralmente por excesso de bebida alcoólica, brigas por ciúme, esbarrões, encontrões que um dá no outro e já sai para o desforço físico. Nós temos o grupo das lesões corporais, as agressões com murros, pontapés, agressões com arma branca, homicídio com arma de fogo, homicídio com arma branca, mortes por acidente de trânsito, quantas vidas são perdidas no retorno das festas, dos bailes. Uma terceira consequência gravíssima, que infelicita muitas criaturas, a gravidez indesejada. Os excessos, a promiscuidade, a facilidade, o ensandecimento, a falta do bom senso, o crivo da razão fica completamente fechado e se permitem muitas coisas em nome do carnaval, em nome da alegria. E como eu digo, em novembro nascem os filhos do carnaval, aqueles que não são abortados antes, porque aí são dois problemas sérios. O da gravidez indesejada e do crime do abortamento, que é um crime de natureza espiritual gravíssimo. E uma quarta consequência, que são as ilusões amorosas. Perdão. E o consequente suicídio. Porque muitos relacionamentos são constituídos na alegria do carnaval, naquela efervescência carnavalesca. Muitas juras e trocas de amor são realizadas, mas depois da quarta-feira de cinza, aquela relação desaparece. Geralmente os rapazes não voltam a procurar as moças. Aproveitaram durante os 4, 5 dias de carnaval, muitas vezes com a conjunção carnal, e depois simplesmente tomam outro rumo e deixam uma profunda ilusão amorosa, e muitas criaturas, principalmente moças, acabam se suicidando, e algumas até porque descobrem no curso da ilusão que estão grávidas. Então essa é uma consequência gravíssima. Mas você pode estar perguntando, e se eu ficar em casa? Eu gosto de carnaval, mas eu vou ficar em casa. Eu vou fazer o grande sacrifício de não ir para o carnaval. Vou te dizer que a privação do carnaval não eleva ninguém. E vou te dizer isso baseado na questão 726 do Livro dos Espíritos, em que os venerandos colaboradores de Kardec disseram: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes. E então, suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Olha que interessante. Então, se você disser, eu vou ficar em casa, eu não vou pular carnaval, eu vou me sacrificar. Se você acha que isso está te elevando, não está. Inclusive, é uma barganha mal feita com Deus e uma manifestação, como disseram os espíritos na resposta, de egoísmo. Agora, se você deixar de ir para o carnaval para fazer alguma ação meritória, no sentido de ajudar alguém, de consolar alguém, de visitar alguém, fazer uma ação de caridade em favor do próximo, aí sim, aí tem valor, é útil e agradável a Deus. Conclusivamente, nós podemos dizer que a doutrina dos espíritos não proíbe o carnaval, mas alerta para as possíveis consequências que alcançarão todos aqueles
que, se permitir os excessos de todas as ordens, podemos dizer que é possível brincar, divertir-se, sem tornar-se presa dos excessos que atendam aos desejos menos nobres de entidades nefastas, que, se aproveitando da sintonia do encarnado, retornam às malícias e desregramentos que praticaram em suas reencarnações anteriores. Eu não posso servir de médium, entre aspas, para aqueles espíritos que brincaram o carnaval de forma desregrada em existências anteriores. E a terceira conclusão é que nestes dias de feriado prolongado, atendendo lá a questão do repouso que está na lei do trabalho, consagrada em O Livro dos Espíritos, nós busquemos conhecer mais a nossa amada doutrina. O que não falta é conteúdo, o que não falta são livros. Vamos aí assistir palestras espíritas de boa qualidade, vamos elevar o nosso espírito, vamos fazer uma boa leitura, vamos assistir um bom filme, vamos ter conversas edificantes, vamos conhecer a vida do nosso amado Jesus. Nós ainda conhecemos muito pouco de Jesus, sabemos muito pouco dele. E sintonizemos o bem na frequência do amor ao próximo, porque é sempre possível que nesses dias nós possamos ter uma ação em favor do nosso irmão, em favor do nosso próximo. Desejando a todos um feliz carnaval com Jesus. Eu agradeço o carinho da atenção dispensada, as boas vibrações dispensadas, e espero que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.